Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula virtual. Quero que vocês peguem o livro de vocês de História e abram na página 68 e me acompanhem até a página 70, certinho? Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. O que foi a independência do Brasil? A professora trouxe dois exemplos ali, tá? Para facilitar a compreensão de vocês. Eu vou deixar ali na lousa para vocês. É o processo histórico entre Brasil e Portugal. Ou eu posso dizer também que foi a separação entre Brasil e Portugal, tá? Eu vou deixar os dois ali de exemplo para vocês. Então, o primeiro ficará assim. Foi o processo histórico entre Brasil e Portugal. Ou eu posso dizer, é a mesma coisa, tá, gente? É a separação do Brasil e Portugal. Vocês perceberam? É a mesma coisa, tá? Está dizendo, foi o processo histórico entre Brasil e Portugal. Eu prefiro, utilizar esse primeiro, é o processo, porque quando a gente fala de processo, estamos falando do quê? Não foi algo rápido, foi gradativamente, então por causa disso que recebe o nome processo, tá? E quando eu falo separação do Brasil e Portugal, parece que foi uma coisa muito rápida, E não foi, tá? Antes da professora começar a explicar, falando, sobre o nosso tema de hoje, que é a independência do Brasil, eu vou trazer uma retomada do vídeo anterior para vocês entenderem. No vídeo anterior, que nós falamos da família real, a vinda da família real para o Brasil. Então, Dom João VI, ele deixou aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro. Se vocês não assistiram o vídeo, assistam, tá? Para vocês compreenderem melhor esse processo, tá? Vou recapitular um pouquinho do vídeo anterior. Quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, teve várias mudanças, tá? Teve vários processos. E lá em Portugal, onde ele deixou seu país, Portugal, e veio morar aqui no Brasil. Ele saiu de lá porque o imperador francês Napoleão Bonaparte, ele queria invadir o país, Portugal. Quando, com o passar dos anos, Dom João aqui no Brasil, ele ficou sabendo que lá no país dele, Portugal, o imperador francês Napoleão Bonaparte havia sido derrotado. E os portugueses convidou novamente Dom João VI para governar novamente Portugal. E lá ele decidiu, Dom João acabou decidindo ir governar Portugal novamente. Mas aqui no Brasil ele deixou o seu filho, tá? Ele deixou o seu filho, Dom Pedro, para governar o nosso país.
certo? Agora nós vamos começar a história de hoje, a independência do Brasil. Vamos lá? Quando Dom Pedro, ficou aqui e seu pai retornou para Portugal, ele foi nomeado, tá? Ele foi nomeado a príncipe regente do Brasil. Ele começou a governar o nosso país, certo? Só que a corte portuguesa não estava contente. Não estava contente por Dom Pedro ficar aqui no Brasil governando. Então, eles decidiram que obrigar a ele a retornar para Lisboa e deixar o Brasil, que já tinha sido elevado, na época ainda que o seu pai, Dom João VI, elevou o Brasil à categoria, era colônia, vocês se recordam que era colônia? Então, ele passou a ser o quê? Ele passou a categoria de Reino Unido a Portugal. Depois da ida, do retorno de Dom João, a corte portuguesa queria obrigar Dom Pedro a rebaixar a categoria do nosso país. Só que ele não concordou com isso. Mas a corte portuguesa não deixava ser vencida. Estava fazendo pressão para Dom Pedro retornar para Portugal. Certinho? E isso tudo, gente, é um processo, tá? Teve vários acontecimentos. A professora está fazendo, eu trouxe para vocês alguns resumos da independência do Brasil, certinho? Então, conforme o Dom Pedro estava desafiando a coroa, né, a coroa portuguesa, porque a coroa queria de todo jeito que Dom Pedro largasse, né, deixasse o Brasil aqui e retornasse para Portugal. Só que os comerciantes brasileiros e alguns políticos também brasileiros estavam fazendo campanhas e até mesmo abaixo-assinado para fazer com que o príncipe, tá, regente do Brasil, Dom Pedro, continuasse governando o país, tá? Então, lembrando, é algo muito importante. Se os políticos e os comerciantes brasileiros estavam apoiando Dom Pedro, era sinal que Dom Pedro estava fazendo algo de bom para o nosso país. Vocês concordam? Então, e não acaba por aí. A coroa continuou insistindo a permanência, tá? Ela queria o quê? A permanência de Dom Pedro lá em Portugal e não no Brasil, tá? Então, eles tiveram alguns conflitos. Aí teve um dia que ele pegou e saiu da cidade onde ele estava com a esposa dele e juntou-se com outros ministros, né? E foi até São Paulo, na beira do rio Ipiranga, tá? Mais conhecido como Riacho Ipiranga, tá? Mas é rio, o rio Ipiranga. E lá ele subiu o pico mais alto para ouvir ele melhor, né? As outras pessoas, e ele anunciou que aquele dia em diante ele estaria rompendo o laço que ele tinha que tinha Brasil e Portugal, certo?
E isso foi no dia 7 de setembro do ano de 1822. Como a professora havia dito, quando nós estamos falando da independência do Brasil, tem várias datas super importantes, certo? Agora eu quero que vocês me ajudem a responder os exercícios do livro de vocês, o exercício número 1, tá? O número 2, exercício número 2, vocês vão fazer na casa de vocês, tá bom? Sem auxílio da professora. Vamos lá? Complete as frases. Nós vamos preencher as lacunas. A. Quem voltou? Olha lá, alguém voltou para, olha lá, voltou a Portugal para assumir o trono. Quem voltou para Portugal para assumir o trono? Quem foi? A professora falou no vídeo. Dom João. Foi isso, turma? Então, olha só. Dom João voltou a Portugal para assumir o trono e deixou seu filho. Ele deixou seu filho aqui no Brasil. Qual é o nome do filho dele? Dom Pedro. É isso, turma? Olá. E deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, tá? B. A corte portuguesa exigia de Dom Pedro retornasse para Lisboa porque queria que... Olha lá, olha o que eles queriam. A professora falou isso no vídeo. Ele queria que nosso país voltasse a ser o quê? Uma colônia. Não foi isso que a professora falou no vídeo? Olha lá. A corte portuguesa exigia que Dom Pedro retornasse para Lisboa porque queria que nosso país voltasse a ser colônia de Portugal. Na letra C, a frase é: o dia 9 de janeiro de 1822 é conhecido como o dia do... A professora falou no vídeo, hein? Dia do fico. Não foi isso que a professora falou para vocês? D. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro do ano de 1822. Correto? E na última letrinha, a letrinha E, nós temos a frase: Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I. Dom Pedro I. Certo, turma? Agora, quero que vocês resolvam o exercício número 2 do livro didático de vocês. Beijinho, até a próxima videoaula.